for the good time, 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 living for the good time, good time, good time. Voltamos com o nosso programa 5 Minutos e você já sabe, se quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para 5.minutos@tvmundi.com.br ou acesse o nosso site www.5minutos.com.br. Voltamos com a Laila, estamos falando sobre yoga, um assunto bastante interessante. A Ângela queria fazer uma pergunta para a Laila a respeito de yoga, o que era mesmo, Ângela? Pois é, Laila, eu tive lendo, você estava falando dos chakras, e uma coisa que eu achei bem bacana, e eu li a respeito sobre isso, e eu via quando eu praticava yoga, é que quando você consegue alinhar todos os chakras, e os chakras estão abertos, como você falou, parece que vem uma coisa que flui a energia, e eu já vi várias pessoas chorando dentro de sala de aula, inclusive. Você consegue me explicar isso? Parece que flui as coisas, né? E solta as energias, solta as emoções, as pessoas se entregam. Como é que funciona isso? Então, quando a gente trabalha com o yoga, a gente está trabalhando com as emoções também, né? E como psicóloga, que eu sou psicóloga de formação, a gente mexe muito com essa parte emocional dentro da prática. Cada vez que a gente tem alguma emoção, alguma lembrança, alguma memória, ela fica gravada em partes do corpo. Então, muitas vezes as pessoas têm dores na região dos ombros, né? E durante uma aula de yoga, que a gente vai trabalhar essa região, vai soltar essa região, a pessoa lembra, vem uma lembrança, vem um pensamento, e ela às vezes se pega chorando ou dando risada. Normalmente não vai ser lembrança boa, porque lembrança boa não causa dor, né? Mas normalmente ela vai ter alguma descarga emocional, que a gente chama de catarse. Né? Tem alguns estudiosos que tentam mostrar realmente essa coisa da posição. Se você está deprimido, você vai ter sempre o ombro, você vai se encolher um pouco. Então existe uma resposta corporal. O corpo fala, né? Então acaba mexendo um pouco disso, Exatamente. né? Então, Por isso que a gente mexe muito com as emoções nos asanas. Porque quando a gente faz posições de curvatura, né, de colocando a mão no chão, fechando o peito, a gente vai trabalhar controlando a ansiedade. Né? Controlando a agitação mental, a ansiedade. Quando a gente vai mexer abrindo o peito, a gente vai trabalhar com depressão, combater a depressão, falta de ânimo, cansaço, uma timidez excessiva. Então a gente trabalha abrindo para fazer com que essa energia flua. Qualquer problema que a gente tenha, a região que dói é quando a energia prendeu ali. A energia não sai dali. Olha, interessante. Então a gente mexe com essa energia, ativa essa região e faz com que essa movimentação faça a energia circular. E quando ela circula, dependendo de quanta coisa está guardada, ela vem à tona com muita carga emocional. Então a pessoa põe para fora, ela chora, ela lembra, e às vezes ela consegue resolver essas questões por estar realmente com a mente mais equilibrada. Ela consegue visualizar de uma forma Mas agora melhor. sim, isso seria a base do yoga. Como a gente estava falando no bloco anterior, existem vários tipos de yoga. Por que esses vários tipos? Cada uma tenta focalizar em alguma coisa, ou só a parte física, ou só a parte emocional? Fala pra gente um pouquinho dessa quantidade de yogas que existem. Então, o ideal é você fazer uma prática completa. Né? Por exemplo, dentro do Hatha Yoga, que é a principal base, a gente trabalha fortalecimento muscular, alongamento, a melhora da movimentação das articulações. Uma questão física mesmo, né? A parte das limpezas internas, para que o organismo funcione de uma forma mais equilibrada também. As limpezas que você diz dos chakras, isso? Não, interna, dos órgãos. Dos órgãos A mesmo. limpeza das narinas, a limpeza, a estimulação do funcionamento do intestino. Né? São as limpezas internas mesmo. A partir do momento que você pratica os asanas, você começa a fazer automaticamente essa limpeza? Não, ou você tem técnicas de limpeza. Ah, sim, porque tem muitas pessoas que praticam o yoga e não fazem esse tipo de limpeza. Até porque é uma coisa, eu tive a sorte de ver uma pessoa que veio da Índia fazer essa limpeza pra gente lá, e é uma coisa até, para nós ocidentais, até meio agressivo, não é? Isso é. A limpeza dos órgãos, que você enfia o negócio pelo nariz, sai pela boca, você olha aquilo e fala, meu Deus do céu. Que é eu isso, acho que né? eu vou É um fazer choque tudo de isso. culturas, né? É um choque de culturas, mas interessante. É interessante justamente para limpar as vias aéreas, porque como no yoga a gente trabalha muito com respiratórios, exercícios respiratórios, você faz essa limpeza.
Então, você tira qualquer coriza, qualquer infecção, melhora. Então é bastante completo. Como você disse, é um estilo de vida, né? Exatamente. Agora, por exemplo, usando o exemplo de uma pessoa famosa, que é a Madonna, que ela é super forte e tudo. A yoga que a Madonna faz é para um propósito X e a outra que você faz é o outro? Como que é Então, isso? a Madonna, especificamente, ela faz Ashtanga. O Ashtanga foi desenvolvido pela Patabhi Joa, né? Ela é uma técnica muito forte, é uma técnica que quase não tem permanência, são repetições muito de asanas muito fortes. Tá. Exige capacidade muscular mesmo. Entendi. Muscular, cardíaca, respiratória. É daí que veio a Power Foca Yoga? mais... Não, são linhas diferentes. É diferente. Ah, tá. O Ashtanga, ele vai focar mais, na verdade, a sua parte física, vai aquecer a temperatura do seu corpo, então você vai eliminar mais toxinas, você vai suar bastante. Se a pessoa vai ter... Muita gente sai da prática de Ashtanga mais relaxada, porque elimina as tensões na prática. Então, sim, você tem um ganho emocional, você tem um ganho muscular, mas muita gente vai procurar o Ashtanga hoje em dia para emagrecer e para ficar forte. Eu sempre brinco que emagrecer vai correr. Né? A ideia, você não deve buscar yoga para emagrecer. Entendi. Isso é uma consequência. Né? Então, a Madonna, ela ficou muito forte, definida, mas aquela definição muscular dela não é só do yoga. Do yoga, existem várias outras coisas. Então realmente existem tipos de yoga focados para coisas. E você estava falando também para a gente antes sobre yoga para crianças. Isso. Como? O que é de benefício? Ajuda na concentração, na escola? Para que seria legal? O yoga, ele pode ser adaptado a várias vertentes, né? Para gestantes, para yoga, porque a ideia é que você pratique yoga desde criança até a sua velhice. É que é uma prática que você precisa levar para a sua vida, porque é um estilo de vida, né? Então, com crianças, a gente começa a ensinar para elas como ter uma consciência do próprio corpo, a explicar para elas o que é energia, o que é a emoção dela. Então, a gente começa com crianças... Eu uso uma técnica que é do yoga com histórias. Olha que legal. Com o João, que a ideia, a criança ela é lúdica, ela precisa de atividades lúdicas. Então não adianta pegar uma criança daqui do Ocidente e falar para a criança, olha, você vai sentar, você vai fazer a posição de lótus, assim. São coisas diferentes. Na Índia, eles praticam desde pequenos porque é da natureza deles, né? Aqui não adianta. Então a gente pega essas crianças com histórias. A gente conta uma história interessante, que tenha bichinhos, que tenha árvore, que tenha algum ensinamento sobre então vamos postura, imitar tal bichinho e vamos abaixar para fugir do lobo mau, ou qualquer coisa parecida. A criança ela vai tendo uma consciência corporal maior. Então ela vai aprendendo a não perder a flexibilidade, que a criança nasce flexível, vai perdendo justamente pelas questões emocionais também, né? Pelas travas, não faça isso, não faça aquilo, a criança vai fechando e vai travando. Então, a gente não deixa a criança perder isso. Ela vai trabalhando desde pequena. E outra que a criança não tem vergonha de fazer qualquer coisa, né? Hoje, você pedir para um adulto tentar colocar o pé na cabeça, ele vai ficar morrendo de vergonha e falar, não, imagina. Não vou conseguir. A criança vai tentar até conseguir. Até conseguir, vai ficar caindo, vai dar risada de si mesmo. Que eu acho que, às vezes, o que falta pra gente mesmo, trazendo um panorama geral, é rir de si mesmo, né? Que a gente perdeu um pouco isso, né? E a partir de quantos anos você acha que... A partir de quantos anos a gente consegue colocar uma criança para fazer yoga? Você acha que dá para desenvolver? Olha, adaptar a criança, por exemplo, eu dou aula em escolas, né, para crianças, em escolas normais que tem o yoga dentro da grade. Então, é bem legal. Então, por exemplo, eu dou aula para crianças a partir de 3 anos. Só que os 3 anos é mais assim, um conhecimento. Ela vai ouvir a história, são aulas de 20 minutos, meia hora. Ela vai conhecer a historinha, vai assim, se familiarizar com o que é aquilo. A partir de 4 e 5 anos, a criança já consegue fazer. Ela vai tentar se equilibrar, ela vai entender a parte da respiração. Então, a gente começa já a acrescentar para a criança por que ela tem que respirar. A sentir a energia no corpo dela, depois de fazer uma sequência de posturas. E a criança vai começando a entender a existência disso. O que é energia? Por que eu tenho que me acalmar? Então eu escuto muitas... Outro dia eu escutei de uma aluninha dizendo que ela aprendeu com o yoga a controlar o medo dela. Olha que legal! Que ela aprendeu que quando ela sentia medo,
ela tinha que sentar na posição de yoga, ela fala perninha de yoga, né? Linda. A mãozinha, e tinha que respirar. Olha fazer que a belinha, linda. que é uma respiração que a gente ensina pra eles, que é da belinha, né? Olha que legal. Então, que aí ela conseguia se acalmar. Que então, fantástico. Isso é Agora, uma coisa muito que você gratificante, falou, né? por exemplo, da respiração, muitas vezes a gente fica imaginando, energia, fica essa coisa tão jogada, mas, gente, respiração é a maior energia que nós temos. Exatamente. Não dá para se traduzir de outra maneira, porque olhando cientificamente, quando você respira, você vai enviar oxigênio para a célula. A célula, através das mitocôndrias, vão produzir o que faz ATP, o corpo que é funcionar. energia. E isso não é nenhum milagre. E o que é interessante também é que nós não respiramos com toda a capacidade Não. pulmonar que nós temos. Nós respiramos basicamente aqui em cima, né? E toda a parte de baixo do diafragma fica isolada. E é interessante também, uma vez eu fiz um exercício de respiração. Você fica tontinho quando você respira muito, né? É Você muito esquece comum de isso, né? respirar, né? Engraçado. Uhum. O seu Então. sangue ele fica mais alcalino. E o oxigênio, ele dá um barato, né? Que as pessoas dizem. Tem muitos lugares Fica que meio- você cheira oxigênio, respira oxigênio puro, e as pessoas ficam mesmo. Uau! É. Porque a gente não está acostumado. E o Bhastrika, que deve ter sido esse pranayama que você fez, Uhum. ele aumenta a eliminação de gás carbônico e a absorção do oxigênio. E faz você acabar pensando melhor. Parece Sim. que as ideias fluem de uma maneira Porque que o seu fica... corpo funciona melhor. Fica tudo mais fácil, fica tudo mais Exatamente. fácil. A gente esquece que precisa de oxigênio para viver, né? Então, Você fica falou aquela... a respiração, o pulmão é como se ele fosse um triângulo, né? Uhum. E normalmente a gente usa só a parte alta, só a pontinha É. do pulmão. E a sensação que a gente tem é que a gente respirou bastante, mas ainda tá com falta de ar, então tem que respirar mais rápido, isso aumenta a ansiedade e fica uma bola de neve. Um grande exemplo que eu vejo, por exemplo, nas escolas, que às vezes a gente vê muito isso. Aluno, quando está cansado da aula, ele começa a fazer isso. Ele vai fazendo assim, vai fazendo assim, vai fazendo assim. E aí você comprime tudo aqui, e aí ele está assim, olhando e fica... Respira aquela respiraçãozinha curta, Mal respira. aí ele já não vê mais número, não vê mais nada, e você vê que fica aqueles que pouco estão oxigenado. realmente prestando atenção, normalmente estão numa posição mais para frente. Então, é interessante ver isso também. E é legal que eu acho que o yoga acaba ajudando nesse sentido, Muito. né? A gente usa muito yoga para terceiro colegial, por exemplo. Que eles têm muita ansiedade por causa das provas, as cobranças, tanto pessoais quanto externas. Uhum. Então, quando a gente usa o yoga, em primeiro lugar, eles vão tirar as tensões, os Olha que vícios de legal. ficar sentado, estudando. Olha, né? yoga pode fazer passar no vestibular, tá? E aí você equilibra o estudante, né? Olha, ele que está legal. concentrado, ele vai funcionar melhor, ele vai aprender como se concentrar melhor. Uhum. Em quanto tempo você acha que já tem algum benefício? Porque normalmente quem está fazendo pré-vestibular está numa correria tão grande que você falar com ele, olha, você tem que parar em 20 minutos para fazer yoga. Ah, não tem. Será que 5 minutos de yoga pode fazer uma diferença alguma? Se ele parar 5 minutinhos para meditar, ajeitar a posição, uma respiração bacana, você acha que alguma coisa É pode melhor mudar? do que nada, mas Sim. uma pessoa que fica o tempo todo sentada, estudando, ela não vai conseguir meditar com qualidade, porque o corpo vai estar cansado. Claro. Então, primeiro, ele precisa ativar essa energia, despertar a mente dele, para conseguir se concentrar, para ter um ganho, pelo menos uma meia horinha. Laila, muito obrigado por você ter vindo. O assunto está super legal, mas a gente tem que encerrar. Deixa um contato seu. Claro, obrigada pela participação, pela oportunidade. Eu dou aulas no Maha Pilates, que é MAHA, fica em Moema, e meu telefone para contato 8435-4381. Bom, Laila, obrigada pelo papo, foi Obrigada muito a bacana. você. Obrigada e até semana que vem. Então tá bom, gente. É isso aí. Os 5 minutos está aqui para tentar mostrar para você que você é mais do que só uma mente sobre um corpo. Teu corpo fala e é bom a gente ouvir. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. For the good time, 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 living for the good time, 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 living for the good time, good time, good time, good time.